A noite inesperada. O edifício Mirage, um gigante de vidro e aço que rasgava o céu da cidade, brilhava com a promessa de luxo e exclusividade. Suas janelas refletiam as luzes da cidade, criando um espetáculo de cores e sombras que hipnotizava quem passava por ali. Era um símbolo de poder e riqueza, um refúgio para aqueles que buscavam escapar da rotina diária. Eram 10h35 da noite. O ritmo frenético da selva de pedra já dava trégua, mas dentro do Mirage, a vida pulsava em seus moradores noturnos. As ruas ao redor estavam quase desertas, com apenas alguns carros passando ocasionalmente, e as luzes dos postes lançavam sombras longas e misteriosas. No entanto, dentro do edifício, a energia era palpável, como se o prédio tivesse sua própria vida. 8 figuras distintas convergiam para o elevador, cada uma carregando os fantasmas do dia e as expectativas da noite. Eles se moviam em silêncio, como se um acordo tácito os unisse naquele momento. Cada um tinha sua própria história, seus próprios segredos, mas por um breve instante, suas vidas se entrelaçavam. Um estagiário, ainda com o nó da gravata torto, sonhava com o fim do expediente. Seus olhos estavam pesados, e ele mal conseguia manter-se acordado. Ele pensava na cama que o esperava em casa, no alívio de tirar os sapatos e relaxar. Um executivo, com o semblante carregado, repassava mentalmente a próxima reunião. Ele sabia que o dia seguinte seria crucial para sua carreira, e cada detalhe precisava estar perfeito. A pressão era imensa, e ele sentia o peso das expectativas sobre seus ombros. Uma recepcionista, com um sorriso cansado no rosto, ansiava pelo aconchego do lar. Ela pensava na família que a esperava, no jantar quente e no abraço reconfortante de seus entes queridos. O dia tinha sido longo, e ela mal podia esperar para deixar o trabalho para trás. 2 técnicos com ferramentas penduradas nos ombros se preparavam para mais uma noite de serviço. Eles sabiam que o trabalho noturno era solitário, mas também oferecia uma paz que o dia raramente proporcionava. Eles conversavam em voz baixa, discutindo os reparos que precisavam ser feitos. Um advogado, com a pasta abarrotada de documentos, se perdia em pensamentos sobre o caso complexo que o consumia. Ele sabia que cada detalhe importava, e a responsabilidade de defender seu cliente pesava em sua mente. Ele revisava mentalmente os argumentos, buscando falhas e pontos fortes. Uma estudante, com fones de ouvido e livros debaixo do braço, se isolava no mundo da música e dos estudos. Ela tinha uma prova importante no dia seguinte, e precisava de toda a concentração possível. A música a ajudava a bloquear as distrações e a focar no que realmente importava. E por fim, uma mulher misteriosa, com óculos escuros que escondiam o olhar, carregava consigo uma aura de segredo e uma pasta de couro surrada. Ninguém sabia quem ela era ou o que fazia, mas sua presença era inegavelmente intrigante. Ela parecia estar sempre um passo à frente, como se soubesse algo que os outros não sabiam. 8 almas, 8 histórias, unidas por um instante fugaz no interior da caixa metálica que os levava para cima, para longe do burburinho da cidade. O elevador era um microcosmo de vidas entrelaçadas, cada uma com seus próprios sonhos e medos. Eles compartilhavam aquele espaço apertado, mas suas mentes estavam a quilômetros de distância. O elevador subia suavemente, embalado por um silêncio quase sagrado, quebrado apenas pelo leve zumbido do motor. A sensação de ascensão era quase meditativa, como se cada andar os levasse para mais perto de seus destinos, tanto físicos quanto emocionais. A cada andar, as luzes do painel digital marcavam a ascensão implacável em direção ao topo. Os números mudavam lentamente, cada um representando um passo mais perto do desconhecido. Havia uma tensão no ar, uma expectativa silenciosa do que estava por vir. Ninguém falava, cada um perdido em seus próprios pensamentos, alheios ao perigo silencioso que se aproximava.
Eles estavam imersos em suas próprias preocupações, sem perceber que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. A noite prometia ser como tantas outras, mas o destino, como um maestro cruel, preparava um concerto de horror e desespero. O silêncio da noite escondia segredos sombrios, e o edifício Mirage estava prestes a se tornar o palco de um drama inesquecível. Cada um dos 8 passageiros do elevador estava prestes a enfrentar seus piores medos, e a noite inesperada se revelaria como um teste de coragem e resistência. Ascensão interrompida. Um solavanco repentino interrompeu a subida suave, lançando os ocupantes do elevador uns contra os outros como bonecos de pano. O impacto foi tão inesperado que ninguém teve tempo de reagir. Um grito abafado escapou dos lábios da recepcionista, ecoando pela cabine, enquanto o executivo se agarrava à pasta com todas as forças, como se fosse um amuleto de segurança, como se agarrasse à última esperança. O elevador tremeu violentamente, sacudindo todos os presentes. As luzes piscaram e, então, tudo ficou silencioso, mergulhando a cabine em uma escuridão opressiva. Exceto pelo som da respiração acelerada dos passageiros e o zumbido agonizante do motor que tentava, em vão, retomar a marcha. Cada segundo parecia uma eternidade. O pânico, como um vírus invisível, começou a se espalhar pela cabine, infectando cada pessoa com uma sensação crescente de desespero, contaminando cada mente com o medo do desconhecido. Olhares se cruzavam, buscando uma resposta que ninguém tinha. Um dos técnicos, com a calma de quem já enfrentara situações extremas, foi o primeiro a se recuperar do choque inicial. Ele sabia que precisava agir rápido. "Calma, pessoal!" ele gritou, tentando se fazer ouvir em meio ao caos. Sua voz era firme, mas carregava uma urgência inegável. "Deve ser só um problema técnico. Vou tentar contato com a portaria." Ele se dirigiu ao painel de controle do elevador. Ele apertou o botão do interfone, mas apenas um chiado irritante respondeu ao seu chamado. A frustração era palpável. O desespero começou a tomar conta dos rostos antes serenos. A sensação de impotência era esmagadora. O elevador, antes um símbolo de modernidade e luxo, agora se transformava em uma jaula claustrofóbica, um espaço que parecia encolher a cada segundo, aprisionando-os em um pesadelo que apenas começava. A realidade de estarem presos ali, sem saber por quanto tempo, era aterrorizante. Olhos por trás do véu. Enquanto o técnico lutava contra o interfone mudo, a mulher de óculos escuros permanecia imóvel, como se a comoção ao seu redor não a afetasse. Seus sentidos, aguçados por anos de experiência em desvendar os cantos mais obscuros da alma humana, estavam em alerta máximo. A escuridão que a envolvia não era apenas física, mas também metafórica, um véu que ocultava segredos e mentiras prestes a serem revelados. Com um movimento lento e calculado, ela retirou os óculos, revelando um olhar penetrante e frio como gelo. "Não é uma falha técnica", ela disse, sua voz calma e firme cortando o pânico crescente como uma navalha afiada. Os cabos foram cortados. Um murmúrio de descrença percorreu o elevador. "Quem faria isso?" perguntou o estagiário, sua voz tremendo. A mulher se voltou para ele, seu olhar fixo no dele como se o analisasse profundamente. "Essa é a pergunta que precisamos responder", ela disse, um leve sorriso enigmático se formando em seus lábios. "E parece que temos bastante tempo para isso." Isolamento absoluto. Um estado de confinamento total, onde a esperança se esvai e o desespero toma conta. A revelação da mulher de óculos escuros, que se apresentou como detetive Lena Blanc, lançou uma sombra ainda mais sinistra sobre a situação. Sua presença, enigmática e perturbadora, sugeria que havia mais mistérios a serem desvendados. O medo do desconhecido se transformou em terror palpável, alimentado pela certeza de que estavam presos em um jogo macabro,
orquestrado por uma mente doentia. Cada sombra, cada som, parecia ser uma peça desse quebra-cabeça sombrio. O técnico, com a ajuda do advogado, tentou, sem sucesso, forçar a porta do elevador, mas ela não cedeu. Suas tentativas desesperadas apenas reforçavam a sensação de impotência e desespero. Estavam presos, isolados do mundo exterior, por toneladas de aço e concreto. A sensação de claustrofobia aumentava a cada minuto, como se as paredes do elevador estivessem se fechando sobre eles. Os celulares, antes instrumentos de conexão, agora eram peças inúteis de plástico e metal, sem sinal em meio à selva de pedra que os aprisionava. A falta de comunicação com o mundo exterior aumentava a sensação de isolamento e desespero. O interfone continuava mudo, como se o prédio inteiro estivesse mergulhado em um silêncio sepulcral. A ausência de qualquer resposta do outro lado era um lembrete constante de sua situação desesperadora. O tempo, antes um rio que corria incessantemente, agora se arrastava, cada segundo se estendendo em uma eternidade de medo e incerteza. A espera se tornava insuportável, cada tic-tac do relógio um golpe na esperança. A cada respiração, o ar ficava mais rarefeito. O cheiro de suor e medo impregnava o ambiente, criando uma atmosfera sufocante, quase irrespirável. O calor e a umidade tornavam a situação ainda mais insuportável. Estavam presos em uma armadilha mortal, e a cada instante que passava, a esperança de escapar se esvaía como areia entre os dedos. A sensação de impotência e desespero aumentava, enquanto a realidade de sua situação se tornava cada vez mais clara.